Salve! Aqui é o Dobs, tudo certo? Sou jogador de Teamfight Tactics, desafiante em todos os conjuntos do TFT, e no vídeo de hoje eu vou estar trazendo a minha análise sobre as principais mudanças do patch 10.21, o que é que isso muda pra gente no jogo e o que é que eu acho das mudanças, beleza? Mas antes de tudo, vou pedir para você deixar aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para vocês não perderem nada, beleza? Então, vamos nessa pro vídeo. Então, eu vou estar falando aqui o que eu acho que foram as melhores mudanças do patch, o que, é que eu acho que está forte, o que está fraco, o que eu acho que tem relevante aqui nesse patch. Eu não vou estar lendo todas as notas de atualização, eu vou deixar na descrição do vídeo o patch notes, daí que alguém quiser dar uma olhada a fundo, mas eu vou passar pelo que eu acho que está mais relevante. A primeira mudança, eu acho que é a mais importante do patch, eu acho que não teve nenhuma pessoa que não gostou disso aqui. Basicamente, eles tiraram uma mecânica nova do 7.4 que quando você comprava um campeão na loja, ele tinha chance de aparecer na outra loja, e quando você não comprava, ele não tinha chance de aparecer. E isso era muito ruim, porque facilitava muito você bater campeões de 3 estrelas, juntamente com a mecânica do Chosen, que você já vem com o campeão upado, e ele diminuía a diferença de habilidade entre os jogadores. É, basicamente, para quem joga o TFT casualmente, não vai sentir diferença alguma com essa mecânica. Mas quando você vai jogando em níveis mais altos, na gameplay avançada, isso aqui acaba diminuindo essa diferença de habilidade. Isso é um ponto que eu acho que é negativo para o jogo em si. A outra coisa que era muito ruim é que ele não incentivava pessoas a comprar peças que estariam fora da sua composição. E muitas vezes é a graça do jogo você jogar com o que o jogo está te dando ali. Você fazer uma transição boa. Às vezes o jogo está te dando um caminho, você acaba mudando a sua composição inteira. Então, ele tirava um pouco dessa mecânica porque você muitas vezes não queria comprar o que estava ali na loja para ela não aparecer na próxima loja. Então, eu acho que eles acertaram aqui em tirar essa mecânica e eu acho que o jogo fica muito melhor. Agora, o Unchosen, ele é garantido que ele aparece no estágio 2-2, que é o começo do jogo ali. Muitas vezes você ficava ali sem um Chosen e no começo acabava perdendo muita vida. Eu acho que essa mudança aqui é boa também. Sobre o balanceamento no geral, teve muita mudança, esse foi um patch grande. Uma mudança muito relevante são dos vultos. Eles passam a ganhar a furtividade apenas no quarto hit e não mais no terceiro. É um nerf muito grande na composição de Zed com vultos e espíritos, que era a melhor comp do patch passado. Eu acredito que dá para rodar ainda se você tiver um setup muito bom, mas acredito que ela fique um pouco mais fraca e eles tentaram balancear aqui, que estava muito quebrado o Zed. Adepto, ele teve um buff e ele tem, além desse buff, ele tem um buff indireto, que eu vou falar mais um pouco quando eu falar dos itens, mas essa energia do Adepto tá muito boa. O buff de Caçador teve um pequeno nerf no seu nível 2 e continuou normal no level 3, que eu acredito que esteja ok quando você está rodando 3 caçadores. E no 4 e no 5 ele teve um buff. Basicamente era irrelevante você jogar com caçador 3, 4 e 5 em quase todos os cenários. Então aqui eles estão tentando dar uma balanceada. O 2 era muito forte, é um nerf na composição da Ashe. É basicamente o único nerf que ela sofreu e ela estava com composição muito boa. Eu acredito que ela fica boa ainda, mas agora vale a pena você ter mais caçadores no campo. Lunar agora tem 5. Vai ser uma sinergia muito específica. Basicamente, é muito raro você ter um setup para jogar de Lunar 5, já que você vai ter que ter todos os Lunares. O estado atual do jogo, o Aphelios, ele é uma peça praticamente inútil, então é muito difícil que apareça alguma compulsão rodando com Aphelios agora por causa do nerf que ele sofreu. Então isso aqui talvez seja mais forte mais pra frente. Místico teve uma melhora, tá um pouco melhor. O Ninja teve um buff bem considerável. Já tinha algumas composições que estavam rodando com o Ninja no patch passado. E ele agora pode aparecer bastante. Foi um buff muito bom. Os Vultos, mais uma vez aqui aparecendo. O Nerf que apareceu lá em cima. Vanguarda 8 basicamente não muda nada. É muita peça para você ter um aumento muito pouco. Esses aumentos de armadura eles não aumentam, não escalam tanto. O número ele é apenas uma ilusão aqui de 600 para 1500, porque na verdade acaba que não aumenta muito o gráfico de dano, porque a redução ela é cada vez menor. Então você ter 600 de arma já é bastante no Vanguarda 6, e mesmo assim é muita peça, é muito raro você fazer Vanguarda 6. Então o 8 é basicamente só para constar lá, mas eu acho que basicamente ninguém vai rodar essa composição. Cultista teve uma mudança, é uma mudança que eu acho que é muito boa.
mas ela pode ser um pouco perigosa se ela estiver muito forte. Agora ela escala com as estrelas dos campeões, né? Então se você tem aquele cultista de 3 estrelas, ele vai valer um pouco mais a pena. Ao passo de que é muito ruim você ter um cultista com 3 bonecos level 1 em campo, que o seu galho vai ficar bem mais fraco. Eu acho que isso aqui foi uma mudança boa, porque era muito simples você no começo do jogo tacar 3 cultistas com 3 peças level 1 e ele ficar muito forte, você acabar tendo um early game muito bom. Então agora você vai ter que priorizar peças com valor de upado, né? Com peças de 2 estrelas ou mais. O Divino ele teve um rework. De cara, eu acho que isso aqui é muito, muito preocupante, porque parece muito forte. O Divino é 6 e 8, principalmente. O Divino 4 parece bom. E eu acho que o Divino 2 ele foi um pouco nerfado, apesar de que agora ele tira controle de grupo, mas 4 segundos quando você roda Divino 2 ali no começo do jogo, e até no final do jogo, quando você rodava Divino 2 com a composição da Ashe, você tem um pequeno nerf, né? Porque 4 segundos é muito pouco para você lutar, pra fight em si. Mas o Divino 6 basicamente é quase a fight inteira no final do jogo. O Divino 8 é garantido, então ao mesmo tempo que teve um buff no dano que o Divino dá, tem a questão do controle de grupo, né? Que ele tira. Então acho que a composição de Divino parece muito promissora. Já tem algumas composições de Divino aparecendo no patch. Eu acho que tá muito forte. Fortuna teve um pequeno balanceamento. Eles diminuíram um pouco do valor que você ganhava de Fortuna quando você estava em sequência de vitórias. E diminuiu um pouco o valor quando você estava em sequência de derrotas. Mas acredito que ainda esteja muito forte. Beleza? Para os campeões em si, a Diana teve um pequeno nerf, a Elise um pequeno buff. Eu acredito que as duas continuam no mesmo estado que estão no estado do patch passado. A Diana, se você tiver um snowball muito bom, tiver muita Diana no começo do jogo, quiser fazer a composição com ela 4, ela continua boa. A Nidalee aqui dos custos 1, eu acho que é o buff mais interessante. Ela lembra muito a Caitlyn do 7-3, porque com esse dano aumentado, basicamente se você tiver uma frontline estável, ela vai garantir ali um ou dois abates, e isso vai fazer você poupar HP. Isso aqui vai ter. Acaba sendo um buff também direto na composição de atirador, porque você está buffando uma peça dela. E aqui já no Tier 2 a gente vai ver que o time também foi buffado. Acredito que o time Carry ainda não é algo muito bom, porque o dano dele é pelo tempo que a habilidade está sendo aplicada. Então, ele não tem um burst de dano. Então eu acredito que ele fica melhor, principalmente no começo do jogo, mas não é uma peça que você idealmente quer buildar. O Jax teve um pequeno nerf, mas ele continua muito bom e o Divino foi muito buffado, o Divino 6 principalmente. O Jarvan ficou um pouco mais interessante no level 3. Acredito que se aparecer alguma compulsão de slow roll com Mestre da Guerra, ele seja um campeão muito bom. E o Alferes, ele basicamente foi deletado do jogo, que tiraram a única interação que fazia ele ser um campeão útil, que era ele estar com a torre atacando enquanto ele estava desarmado, ou então com o GA sendo ativado. Basicamente, eles vão precisar melhorar os números dele para ele voltar. Se melhorarem os números dele, dá para ele rodar tranquilamente, sem essa interação. Mas com a mana atual que ele tem agora, ele não estaca muita torre. Então, basicamente, não tem um motivo para você rodar a férias, a não ser trocar o bônus de caçador para outro caçador melhor. O Kenny foi um pouco bufado. Não acredito que isso mude tanto o patch. O Veiga tomou um nerf, estava muito ridículo. O Veiga, principalmente se você pegasse ele no começo do jogo. Eu acredito que o Veiga agora ele tem um nicho, né? Se você tem um Veiga ali cedo e você tem bons itens, você consegue buildar ele e consegue ir bem na partida. Mas se você. Eu acredito que você não força muito o Veiga, porque ele vai escalar muito menos. A Ahri ela teve um nerf na vida e um pouco do dano. Isso aqui muda um pouco na questão de você colocar ela na frontline, por causa da comp de espírito, que era muito roubado. Ela dava ataque speed para todo mundo, então ela vai ficar mais difícil de ultar. E ela vai ficar um pouco mais fraca na hora de dar aquela build dela lá, de explosão, que matava todo mundo com uma ult só. Mas acredito que 50 de dano diminuído aqui vai deixar de matar uma peça ou outra, mas aquela build de Ahri com Vanguarda Místico ainda acho que seja muito boa. A Riven teve um pequeno nerf no dano da onda, né? Que é o terceira ult dela. Acredito que a comp da Riven ainda esteja muito boa. O Jhin só foi um nerf em 3 estrelas, basicamente é irrelevante. Na verdade, é relevante sim, porque o Jhin em 3 estrelas ele era praticamente uma lendária. Ele era quase uma auto-vitória, né? Você praticamente ganhava o jogo quando você batia Jhin 3. E esse nerf aqui foi bom, mas não nerfou o 2 e o 1, então ele continua uma peça muito boa. O Talon foi nerfado no nível 3. Basicamente, eu acho que isso aqui é mais um nerf porque as outras comps foram nerfadas. Então, o Talon ele tá com uma composição muito boa no momento. Então, se ele ficasse no mesmo estado que ele estava do patch passado, no nível 3,
ele ia ter muito sucesso nesse patch, então acho que foi mais por isso que eles mexeram. Sobre as lendárias, o Azir teve um buff no nível 3, é muito difícil você fazer uma lendária 3, então basicamente ela tem que ser uma condição de vitória instantânea. Então, o nerf mais relevante aqui nas lendárias é o do Caim, que é no Caim azul, na verdade. Ele, quando você transformava ele azul, ele estava praticamente ridículo. Ele estava entrando em qualquer composição, basicamente, composição de crepúsculo, composição de lutador, com item solo, composição de vanguarda, qualquer coisa, você tacava um Caim azul lá que ele ia carregar. E eu acredito que ele esteja muito bom, mas ele volta um pouco para aquele estado antigo. Se você vai interpretar, se você vai precisar de dano pro Caim ou se você vai querer que ele fique mais tanque com o vermelho. Então eu acho que ele ainda tá uma peça muito boa, mas agora ele não tá tão ridículo quanto ele tava. A Lilia teve uma alteração na configuração da Ultimate. Eu acredito que isso não muda tanto a Lilia, o estado dela atual. Eu acredito que esse 4 segundos aqui no level 2 ele é um pouco melhor, porque vai mudar um pouco ali quando a peça não for atingida, né? Então ela vai ficar mais tempo stunada. É um rework que eu acho que é bem sadio, porque diminuiu um pouco o nível 1, aumentou um pouco o nível 2. Mas eu acredito que o estado atual dela seja basicamente o mesmo. Sobre o Zillion, ele diminuiu um pouco a vida que a unidade é ressuscitada, mas aumentou em uma peça. Que no nível 2 agora ele luta 3 peças. Isso aqui é muita coisa. Se você tiver um Zillion Mago, por exemplo, ele vai lutar 6 peças. Isso é quase o seu board inteiro no final do jogo. Imagina 6 peças de Anjo Guardião. Isso é muito roubado. É muito forte. Então o Zillion, acredito que ele esteja muito bom. Porque basicamente o mais importante da volta da vida do Zillion que ele dá para os campeões é mais o campeão ser ressuscitado e não a quantidade de vida que ele recebe. A quantidade de vida é um bônus, mas ele ser ressuscitado já é muito forte, beleza? Então vamos nessa para os itens. Sobre os itens, eu acho que aqui é onde tem as maiores mudanças. Isso daqui vai mexer muito no jogo, principalmente no early game. Basicamente, vários itens que foram alterados. Você tem o Cálice, a Solar e os Ziggs, que são itens que são muito bons no começo do jogo, então considerem, se vocês tiverem lá os componentes, considerem fazer, se não for um item core para build, porque basicamente isso vai te dar um Power Spike muito bom, então é muito bom para estilo de jogo agressivo. A placa Garganolítica, ela volta a ser um item muito bom, você não vai priorizar ela de primeiro item, porque eu acredito que tenham opções um pouco melhores com a capa, principalmente a QSS, que mesmo que tenha sido nerfada, ela ainda é muito core, vou explicar um pouco mais porquê. E a armadura você faz itens como a capa de fogo e como anjo guardião, então você não faz ela, mas ela é um ótimo item para você fazer como segunda opção para esses dois componentes. Sobre a QSS, a bandeira de Mercúrio, ela sofreu um nerf, mas acredito que ela ainda seja o melhor item defensivo do jogo, principalmente pelo controle de grupo geral que tem no jogo. No 7.4 tem muito controle de grupo, muita peça muito forte controle de grupo. Mas o buff que o adepto sofreu, ele atrapalha um pouco aquele carregador de ataque básico. Que ele vai precisar do dano de ataque, vai precisar ter velocidade de ataque para atacar no começo da luta. Então, essa interação do adepto com a Mercúrio, ele acaba não causando o debuff nessa peça em si. E às vezes é muito importante para o seu carregador ele não tomar o debuff de adepto. Principalmente os duelistas. Eles sofrem muito com esse buff de adepto, porque ele acaba não estacando o attack speed e aí, consequentemente, ele não vai ter aquele snowball de attack speed que essa energia dá. Então eu acredito que esse item ainda é muito forte. O Zezerot, ele tem uma interação muito boa agora. Ele ganhou um pouco de dano de ataque, ele tá um item muito bom. Mas acredito que a melhor mudança aqui para o item em si é que ele dá um provocar nos inimigos. Então os inimigos vão bater naquela peça que tem os Zezerot. Isso aqui é muito forte contra assassino. Você pode colocar um Zezerot na peça do backline e ele não vai focar o seu carry principal. Isso aqui é muito forte para frontline quando você quer direcionar o dano para uma peça só. Colocar num Shen, por exemplo, no Irelia. Se você colocar um Zezerot no Irelia, por exemplo, várias peças vão ficar ao redor dela, ela vai acabar dando desarme em todo mundo. Então isso aqui tem muita interação boa que dá para fazer. O item acaba sendo muito bom, principalmente no começo do jogo. É um item que vai ter um spike muito bom para você. Beleza? Sobre as correções de bugs, eu vou só comentar a do Pyke, porque isso aqui devia estar em buff, não devia estar aqui. Ele fala aqui que o Pyke ele estende um pouco à frente para as unidades do campo do tabuleiro possam ser atingidas. Isso aqui é muito forte para o Pyke, porque o que acontecia muito, tinha aquele champion carregador do inimigo, tava no cantinho do mapa, e o Pyke ia até ele e não stunava. Agora ele vai stunar essa peça também.
beleza? Então isso aqui acaba sendo um buff. Ele fala aqui que é um bug, mas podia estar lá em cima, tranquilo? Então é isso, galera. Se você chegou até aqui, queria te dizer muito obrigado por assistir. Vou te pedir mais uma vez para deixar aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para vocês não perderem nada. Então é isso, galera. Valeu e até a próxima.